Yo, pessoas! Eu sou Urissa e eu queria dizer que a gente já começa o dia com uma vitória, porque esta aqui é a Pandora Panqueca. E sim, fazia tempo que ela não tinha uma aparição especial, porque é impossível deixar ela parada por tempo suficiente, mas olha o tamanho. Oh, meu Deus, ele é grande! Enfim, viemos aqui pra falar um pouquinho de Berserk novamente. Temos spoilers, a gente tá fazendo meio que uma série disso, então assim, me aturem. Mas simplesmente eu passei aquela parte do Apocalipse. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela porque não tem porquê. Simplesmente já tem vídeo documentando isso no anime no canal e simplesmente é parecido. Então eu vou reto pro caos e desespero que rola depois quando eles são resgatados. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, hora de Berserk, hora de desespero. Cara, eu simplesmente não lembro no primeiro anime de ter visto aquele cavaleiro resgatando a Casca e o Guts. E depois eu lembro de ter visto em outra ocasião, e aí eu fiquei incógnita de tipo assim, isso aconteceu assim, como é que rolou? Agora que eu passei pelo mangá, realmente foi ele que resgatou. Só que a gente não viu, porque tem, pra quem não sabe, depois dessa Era de Ouro, tem a parte do Guts e a Casca pós-apocalipse em anime, só que é em um CGI horrível, ninguém gostou daquilo, um monte de gente falou mal. A gente sabe que Otaku já tem um ranço um pouquinho com CGI, né? Então, assim, quando tem, a gente fica meio. E os antigos, que fica assim, gritante a diferença entre eles e uma animação 2D que a gente tá acostumado, não dá, não rola, não cola, entendeu? Então, assim, altas reclamações pra aquele CGI. Mas eu achei que a história foi ok, foi legal de acompanhar, só que a animação é um negócio que você precisa de um tempo, você precisa de uns episódios pra engolir. Já reto no mangá, a gente não tem isso, né? Porque tudo segue o mesmo traço, ou seja, tranquilinho. E a gente vê que o Guts ele não sai correndo de primeiro, porque ele acorda, ele demora um tempo pra acordar. Aí ele descobre que ele tem uma marca que atrai demônios. Aí a Casca tá pra lá de Bagdá, ela tá agindo como uma criancinha e ela não lembra de nada. O que é tipo, meu Deus, já era a namorada dele, sabe? Ela não lembra de nada, ela não é um décimo da pessoa que ela era antes, porque ela perdeu tudo que ela tinha de memória. E aí agora ela só tá assustada e desesperada. E dá pra ver que ela lembra de algumas coisinhas relacionadas a trauma. Tipo, ela não sabe o que aconteceu. Mas vê. É claro, a gente não pode tirar, assim, a razão da Casca. O Guts é um cara alto, muito forte, ele não tem cara de melhores amigos. Um cara desse chegando perto de você, ele vai te dar um sustinho, entendeu? Mas assim, talvez esse negócio de, tipo, a gente vê que ela lida melhor com criança, com mulheres. Talvez em algum momento ali na cabeça dela ela saiba que aconteceu alguma coisa fisicamente com ela, sabe? Dá pra ver uns sinais de trauma. Então, assim, a casca tá acabada, gente. Pra ela, mentalmente já era. E aí o Guts tá processando isso. E eu não lembrava dele ter batido um papo aí com esse cavaleiro de ossos desconhecido que salvou os dois. Eles tiveram uma conversinha. E o cavaleiro fica assim: agora este é o nosso mundo. Desgraça e ódio, viva. Foi meio depressivo, viu? Tipo, porque quando os mocinhos saem de momentos tão apocalípticos, quando foi esse apocalipse, você espera que, assim, um arco-íris no horizonte, teve baixas e perdas, mas vai tudo ficar bem. Não. Basicamente, a gente é apresentado a um poço mais fundo e agora a gente começa a lidar com os demônios, porque antes a gente tinha um aqui, outro ali, situações horríveis de guerra, mas era isso. Agora a gente vai ter isso tudo com demônios sanguinários juntos. Então, assim, a gente entrou nessa parte de Berserk. E o que me encucou pra fazer esse vídeo, porque eu fiquei assim, nessa parte eu acho que não vai ter muita coisa por hora, a gente vai ter que avançar bastante, até o grifo aparecer de novo, o que vai acontecer. Então, assim, eu achei que ia demorar pra vir comentar. Só que teve mais uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não lembro de ter visto isso em anime. E eu fiquei muito encucada. Eu queria saber se vocês podem me ajudar, se vocês têm alguma teoria, se eu deixei passar alguma coisa, ou se vocês não tinham pensado muito nisso. O que vocês acham do que eu vou apresentar pra você? Que tem algo me encanando sobre a casca. Simplesmente o Guts estava ali falando com o cavaleiro, demônios foram atrás dele, aí ele descobriu que agora, graças àquela marca, um monte de demônio iria atrás dele, era normal. Aí ele fica, oh meu Deus, a casca! E aí ele sai correndo atrás dela, porque, tipo, gente, demônios estão atrás dela, ela não é mais uma guerreira, ela é uma criança desmemoriada e assustada nesse ponto da história. Então, assim, alguém precisa resgatar a casca. E aí ele vê que ela tá, tipo, num pico assim, ui, e um monte de alminhas penadas vão em volta dela. E que aquilo foi muito estranho. E aí o cavaleiro fala, os espíritos vão até ela, eles estão atrás dela, mas eles não a machucam. E você fica assim,
Por que que os espíritos não pegam a casca? Aí eu já tive altas teorias porque eu já vi capas de mangá da casca segurando uma criança no colo. E eu fiquei assim, não! Uma parte minha pensou assim, o Griffith e ela tiveram relações não consensuais, foi horrível, a gente viu, mas tiveram. Só que assim, isso aí é uns dias depois. Meio que a cronologia é, eles resgataram, o Guts e a Casca se encontram de volta, aí não passou nem meia semana, eu acho que passou uns dias, eles resgataram o Griffith, e aí, uns dias depois, eu acho que foi 2 dias, eles estavam no apocalipse. E aí, tipo, alguns dias depois o Guts acorda pós-apocalipse. Apocalipse, meu Deus, minha dicção. Ou seja, isso aí não passou 2, 3 meses ainda. Tipo assim, aconteceu agora, foi ontem, sabe? Não dá. Não tem essa velocidade toda. E aí eu pensei, não é possível que é por causa disso. Mas tem alguma coisa muito louca com a Casca. Será que a falta de inconsciência dela tá gerando isso? Então eu tava lá, 15 incógnitas, aí ela começa a agir estranho, dá uma sofrida. E o Guts corre até ela, o que, cara, dá muita dó, porque assim, a melhor reação que ele teria era se aproximar dela pra ajudar, mas não ir até ela, porque ele tá assustando ela, mas é a pessoa que ele gosta e tá sofrendo, então ele corre até ela e isso só assusta mais ela, isso é muito horrível de assistir, dá dó dele pra caramba. Tipo, ele não tem um momento de paz. Só que aí ela para em um negócio muito estranho. É literalmente um dos demônios. E aí o Guts fica horrorizado. E a Casca fica assim, meu bebê. E aí ela não quer soltar o negócio. E o Guts tá tipo assim, meu Deus, eu preciso tirar esse bicho de perto da Casca. Eu não acho que ele deveria ter tirado. Por quê? Os espíritos não estão pegando ela. Se for por causa desse demônio bebê, pode ser uma boa coisa. Mas, e se não for, ele era perigo direto pra ela? Não sei. Só que ele tá tão horrorizado porque acabou de acontecer o apocalipse e os demônios acabaram de matar todos os amigos que ele já teve na face da Terra, que ele tá tipo assim, ai credo! E aí ele começa a tentar arrancar o bebê da casca. E aí a casca começa a ficar brava, eu acho que ela chega a morder ele. Eu fiquei assim, não tirei a razão dela, entendeu? E a situação tava horrível, só desastre, só desgraça. E aí o cavaleiro fala. Ai, essa criança foi modificada e por causa disso ela é um demônio, meio demoníaca e ela aceitou essa origem dela e por causa disso ela tem essa forma, mas ela aceitou viver mesmo assim. E ela já tá aí há uns meses. Aí eu fiquei assim, tem algo errado. Como assim ela tá aí há uns meses? Porque o mangá, o anime, a obra deu muito a entender que ela perdeu a virgindade dela com Gus. Pelo menos foi isso que eu entendi. Só que pela cronologia mental que eu tava fazendo, isso não faz 3 meses. E ela acabou de parir um demônio. E aí ele disse, e não foi assim, às vezes os ares demoníacos do apocalipse modificaram a criança e ela nasceu em 2 dias, assim. Não foi isso. Foi um negócio assim, o cavaleiro disse, ela está aí há meses. Só que pelo que eu entendi, o resgate do Griffith ocorreu meio que pontuar. Eu não achei que tinha passado meses. Não pareceu que passaram meses. Pareceu que passaram uns dias. No máximo, vamos chutar que passou uma semana. Não parece. Parece que foi um negócio assim, um dia atrás do outro. Parece que foi um curto período de tempo. Logo, não pode ser do Guts. Ou a cronologia ficou meio estranha pra mim, e é do Guts sim, e ele foi modificado pelos ares do Apocalipse. Ou dentro do Apocalipse o tempo avança mais rápido. E essa foi a minha incógnita que gerou o vídeo. De quem que é essa criança? Porque do Griffith não dá pra ser. Porque assim, aí literalmente o mangá deixa claro pra gente que faz uns dias. O Guts acordou 2 ou 4 dias depois do apocalipse. Então assim, depois que ele voltou pra superfície pós-apocalipse. Então assim, o Rickert está em volta ali e ele foi. Assim que o cavaleiro tirou o Guts e a casca pra fora, ele foi lá e socorreu. Então assim, ele tá com eles nesses dias. Então essa linha do tempo tá certa. Mas a linha do tempo de antes tem que estar errada mentalmente pra mim. Senão não bate. De onde saiu essa criança? A Casca tinha outra pessoa antes? Não parece que tinha, porque parece que ela era bem obcecada pro Griffith. E aí esse sentimento começou a transferir um pouco o romance aí que tinha no meio disso pro Guts. E ficou nisso. Eu não sei de onde saiu essa criança. Isso é minha incógnita. E outra coisa muito louca é que simplesmente eu não tinha me tocado porque a gente não tinha tido, sabe? Eu não tinha prestado tanta atenção e a gente não tinha tido tantos detalhes assim na animação em CGI. Mas um demônio que aparece no fogo de vez em quando, ou brota perto do Guts, o Guts tenta acertar e o demônio some, é essa criança. Então, pra mim, sobra que é o filho da casca com o Guts, o que significa que ele viu o próprio filho e tentou arrancar o filho
da mãe, o filho dele, da pessoa que ele tava, e matar e jogar fora. O que, é um demônio, eu entendi o desespero, mas assim, não teve assim. Só teve choque e trauma, não teve um mínimo de empatia, mas ok. E o cavaleiro ainda fala que essas criaturas, querendo ou não, são seres, então eles tendem a voltar para a mãe. Ou seja, mesmo que o demônio tenha sumido, ele vai estar sempre meio que atrás da casca. E se ele é o pai do demônio, isso não impede que esse demônio tá sempre atrás do Guts. Ou seja, mesmo que ele não esteja tentando atacar os pais, ele meio que fica seguindo os pais. Isso é muito louco. Tipo assim, eu tô louco pra saber o que eles vão aprontar com esse demônio mais pra frente. Porque eles têm que aprontar alguma coisa com isso. Gente, eu queria muito que alguém me ajudasse aí nos comentários. Tá certo isso? Tipo, foram meses entre o encontro do Guts com a casca e o resgate do Griffith? Ou simplesmente essa criança digievoluiu do nada? Alguém me ajuda. E eu queria muito ver como que eles vão mexer com isso mais pra frente, porque não é possível que eles vão deixar o fato da casca ter parido um demônio em paz. Isso vai voltar no Boomclat lá pra frente. Não sei se isso vai ser bom, não sei se isso vai ser ruim, mas pelo fato de que os espíritos não estavam atacando a casca e agora eu não sei se eles vão continuar ignorando ela após o bebê, ou se agora eles vão tentar atacá-la também. Se eles forem tentar atacar ela, esse negócio do Guts sair andando vai ficar muito babaca, porque aí ele deixa a casca totalmente vulnerável. Ela já tá vulnerável mentalmente de qualquer jeito, mas ele deixa ela fisicamente vulnerável se ela for um alvo dos demônios agora sem o bebê e ele simplesmente sair de perto, é colocar um alvo nas costas dela. Então, assim, tô louca pra saber como é que vai isso aí, mas simplesmente a gente avança, a gente tem um pouquinho. Agora ele já tá andando no meio do nada, o Puck já tá com ele, deu uma avançada na história louca, não sei detalhes sobre isso. E a gente vê que esse demônio meio que aparece no fogo pra ele uma hora, e ele vai tentar bater e o bicho some. Será que é o filho deles que fica, tipo, aparecendo pra eles, dando uma observadinha e sumindo? Esse demônio tem um mínimo de consciência? Eu tenho muitas perguntas. E eu tô achando genial. Então, assim, eu achei que eu ia ficar meio desanimada pra essa parte demoníaca do Berserk. Porque, simplesmente, apesar dela ser interessante, eu prefiro focar no drama e do desenvolvimento da história do que ficar olhando, tipo, demônios e luta de espadão, entendeu? Não é muito a minha. Eu não sou tão chegada, assim, à fantasia. Mas eu tô super interessada. Esse mistério do bebê demônio... Senhoras e senhores, e o fato de eu já ter visto a casca com uma criança mais pra frente me deixa mais na incógnita ainda. É a mesma criança ou aí é a dela com o Griffith? Eu tenho muitas incógnitas aqui. Então, assim, tô muito interessada, gente. Vai continuar saindo o vídeo desse mangá até quando vocês encherem o saco ainda vai estar saindo, porque eu tô muito curiosa. Mas enfim, eu estou nesse ponto de Berserk. Estou avançando um pouco mais devagar do que eu achei que estaria, porque cada hora acontece algo que, tipo, parece que é muito relevante e aí a história segue. Ou seja, isso vai voltar lá pra frente, eu preciso de registro isso, e então aqui estamos. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês têm alguma teoria sobre esse bebê? Eu me perdi na linha do tempo, ou a linha do tempo tá certa e aí esse bebê é mais incógnita do que eu achei que ele era? Deixa aí nos comentários, help me! E vejo vocês no próximo vídeo do Mangá de Berserk. Bye, bye!